Mestre Jesus, os amigos da espiritualidade, nós te agradecemos. Agradecemos por mais esse dia. Agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos, encarnados no planeta Terra, tendo a oportunidade de vivenciar tantos desafios, aprender e crescer com eles. Que possamos nos nutrir das palavras dos amigos espirituais, dos benfeitores que gentilmente nos auxiliam a aprender, e que com essas palavras possamos a cada dia buscar a nossa melhora e daqueles que estão ao nosso redor. E nós te agradecemos de todo o coração. Que assim seja. Bom dia, amigos! Bom dia, família Casa do Caminho! Estamos aqui em mais uma oportunidade para aprender, para trocar ensinamentos. Eu me chamo Carol, faço parte do grupo da Casa do Caminho, sou uma estudante e fico muito feliz de poder compartilhar as palavras que hoje me foram sugeridas com vocês. Bem, a proposta de hoje é a gente conversar sobre o texto Herdeiros da Luz, que se encontra no livro Caminhos de Volta. Esse livro, Caminhos de Volta, é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e reúne textos de diversos espíritos. Então, diversos espíritos, muitas vezes que aparecem em outras obras de Chico, vêm nesta obra dar a sua contribuição no que se refere a esse tema central, né, que seria aí os caminhos da luz. Para vocês terem uma ideia, só o prefácio desse livro, ditado por Emmanuel, né, foi psicografado em 1975, ou seja, 46 anos atrás. E é incrível como a gente percebe que essas palavras ainda são atuais, ainda são tão novas. Parecem que foram escritas ontem mesmo, porque elas cabem exatamente nas propostas e nos desafios que a gente vivencia diariamente. A capa do livro, na edição a qual eu tive contato, ela apresenta, né, a imagem de um caminho. Até por conta do título, né, Caminhos de Volta, a imagem da capa é o desenho de um caminho, uma estrada mesmo, sabe? Rodeada por flores, rodeada por árvores. E é uma imagem bem poética que diz muito sobre a proposta desse livro. Nesse caminho apresentado pelo desenho, nós temos uma grande luz que sugere iluminar os passos daqueles que estão por caminhar, né? E essa imagem da capa, pessoal, define com clareza de que modo os autores espirituais, né? Então, de que modo os espíritos que estão ditando esses textos veem, visualizam os caminhos de volta para que a gente possa recuperar a paz no nosso coração, a esperança e principalmente a tranquilidade espiritual que muitas vezes nos é tirada por conta dos desafios que a vida nos apresenta, por conta da nossa própria personalidade, que faz com que a gente
acaba entrando aí por caminhos tortuosos, né? E é interessante a gente pensar que esses espíritos, eles vêm nos apresentar esses textos, nos indicando os caminhos de volta, porque eles já trilharam esses caminhos. Eles sabem como nos aconselhar. Vocês se lembram da história do João e Maria, não é? Aquele conto de fadas, né? Aquele conto infantil que muitas vezes nós ouvimos durante a infância. Nessa história do João e Maria, quando os dois irmãos, né? João e Maria, estão perdidos na floresta, o João tem a ideia, né, de marcar o caminho com pão, marcar o caminho com pedrinhas, para que ele não se perca. Então, no momento que eles se veem perdidos, eles conseguem encontrar o caminho de volta, justamente por ele ter deixado marcas. E essa analogia é interessante e ela é colocada pelo Emmanuel no prefácio do livro. Não colocando como exemplo a história do João e Maria, né? Mas colocando essa questão de que quem já trilhou o caminho sabe como voltar e sabe como nos mostrar o caminho de volta, né? Que muitas vezes é um caminho tortuoso, porém forrado de flores nas suas margens e cheio de luz também, para que a gente possa conseguir nos encontrar novamente. E falando em luz, né? Esse texto, Herdeiros da Luz, que foi ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, ele é precedido por um outro texto que foi escrito pelo próprio Chico Xavier, que fala aí sobre revelações científicas e como muitas vezes a ciência ela vem constatar o que o Espiritismo já vem colocando há muitos anos. Nesse texto, Herdeiros da Luz, né, o Bezerra, o Espírito Bezerra de Menezes, ele também vai nos mostrando como cada elemento da natureza, como cada elemento no planeta depende da luz para existir. Depende da luz para se desenvolver. E quando a gente vai observando, por exemplo, uma planta, a gente percebe que ela precisa de luz, né? Sem a luz, a planta não cresce, a planta não se desenvolve. Nós, seres humanos, também dependemos e muito da luz, né? Até mesmo para obter vitaminas para o nosso corpo. A Terra, o planeta Terra em si, depende do Sol. Os minerais, as plantas, os animais, todos eles se organizam em agentes de luz, né? Segundo Bezerra coloca pra gente. E é interessante que ele vai construindo, né, esses exemplos, ele vai nos apresentando esses conceitos para chegar à conclusão daquilo que Jesus já nos advertiu há muito tempo atrás, quando nos diz: deixai que a vossa luz brilhe diante dos homens. Nós, de fato, somos herdeiros da luz em muitos sentidos. Se nós formos remontar a história da humanidade, a gente vai perceber que existiu lá na Europa, entre os séculos 17 e 18, um movimento cultural, político, social que se chamou Iluminismo. E esse movimento, ele foi um divisor de águas na forma com que a sociedade se organiza, na visão de mundo, até mesmo que a gente tem hoje. Esse movimento Iluminismo, ele foi responsável até pela vinda do Espiritismo. Porque a partir do Iluminismo, as pessoas começaram a construir uma nova visão de mundo,
uma visão pautada na razão, uma visão que considera a ciência, a filosofia. E esse movimento tem esse nome, né, de iluminismo, porque veio para sobrepor as trevas de uma sociedade que vivia acreditando no que apenas o rei falava, né, no que apenas uma pessoa falava. O iluminismo, ele democratizou o pensamento, o raciocínio lógico, permitiu que muitas pessoas tivessem a possibilidade de pensar por si próprias. E como eu disse, né, deu aí asas para a ciência, deu asas para a filosofia e permitiu que com o tempo, né, viessem aí novas ideias, como o espiritismo. Na filosofia, luz quer dizer revelação. E o espiritismo não é a terceira revelação que Deus nos apresenta para que a gente possa aí desenvolver o nosso processo de evolução? Então, olha que interessante, né? Olha como desde a capa do livro essas informações elas vão se conectando, se amarrando e vão se transformando num conhecimento muito interessante que nos faz refletir e pensar a respeito dessa luz. Nós somos herdeiros da luz. Tudo isso nos faz constatar de que nós somos herdeiros da luz. E por que herdeiros? Porque nós somos filhos de Deus. E a luz, ela vem do Criador. Nós somos rodeados pela luz, ainda que as trevas habitem em nós. Nós sabemos que no planeta Terra não existe ninguém perfeito. Não que a gente saiba, né? O único ser que nós temos a total certeza que era perfeito e que esteve aqui encarnado nesse planeta foi o Cristo. O restante de nós estamos em processo. Um processo árduo, demorado, mas que acontece diariamente. Por vezes, nós nos deparamos com as nossas próprias trevas ou temos que lidar com as trevas dos outros. Isso faz parte desse processo de educação que o planeta oferece pra gente. O nosso planeta é um planeta escola. E tal como o diamante bruto, Deus, em sua infinita bondade, sabe que estamos nesse processo de aprendizado, nesse processo de lapidação. E Ele nos concede todas as ferramentas possíveis para que possamos encontrar o nosso caminho de volta para a luz. Basta a gente abrir os olhos, erguer a cabeça e observar os convites de aprendizado que os desafios e problemáticas do dia a dia nos reservam. Que a gente possa, de fato, deixar brilhar a nossa luz. Que a gente possa entender, acolher as nossas próprias trevas e saber transformá-las em iluminação para a gente, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado e para aqueles que estão ao nosso redor também. E assim finalizamos a nossa conversa de hoje. Agradeço a oportunidade de aprender, de refletir com vocês. Que possamos ter uma semana iluminada e que nas próximas oportunidades possamos estar juntos novamente. Vamos agora nos encaminhar para a prece final. Que o Mestre amigo, em sua infinita bondade, possa nos auxiliar a encontrar a luz que existe dentro de cada um de nós
Sabemos que não somos perfeitos, não estamos nem próximo da perfeição, mas estamos no caminho, porque somos filhos de Deus. Que a cada dia possamos ter o equilíbrio necessário para transpor os desafios, que possamos renovar a nossa fé e nos fortalecer para aprender cada dia mais. Que possamos ser luz para os que estão ao nosso redor também. E que o Mestre, com sua luz, possa iluminar todo o planeta Terra, permitindo que a gente continue vivenciando com paciência e tolerância esse grande desafio que ora é apresentado para todo o planeta. Que durante a semana possamos ter a clareza de refletir sobre os ensinamentos que o amigo nos traz. E que em oportunidades futuras possamos estar novamente juntos. Muito obrigada. E que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus.